O programa a seguir é livre para todos os públicos. Que eu diminua, ele apareça. Você está ouvindo? Oi, é um prazer estar aqui mais uma vez com você. Você está ouvindo como a gente está começando o programa de hoje, de uma forma diferente? Hoje é dia do quadro Louvor Racional. E aí a gente está começando desde o iniciozinho do programa, louvando a Ele, que é o único digno de toda honra e de toda glória. E hoje a gente tem aqui uma levita do Senhor. Uma moça que poderia ter tido uma vida muito diferente da que ela tem, mas ela escolheu obedecer, ela escolheu servir, ela escolheu a parte certa, a parte boa. Hoje a gente vai contar um pouquinho do testemunho dessa voz maravilhosa, dessa voz que é um presente do Senhor e que tem feito muita gente se encontrar mais, se conectar mais profundamente com o Senhor. Hoje a gente vai contar o testemunho da Jéssica Silva. Que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Glória a Deus, a paz, Jéssica. Eu imagino que o louvor no céu deve ser algo parecido com isso, amém, porque faz com que a gente realmente entre na presença do Senhor, né? A sua voz realmente é um instrumento de Deus na vida das pessoas. Amém. Que prazer ter você aqui, Jéssica. Ainda mais no dia do quadro Louvor Racional. Quase que não foi assim, né? É verdade. Mas o plano do Senhor era esse. Sinto, graças a Deus. Seja muito bem-vinda e que o que você disser aqui hoje, o que você louvar aqui hoje, possa ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Prazer todo meu, Carol, de estar aqui. Eu agradeço a credibilidade, né, ao meu ministério, a oportunidade de poder compartilhar, né, com o pessoal de casa aí um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida. Né? Agradeço muito mesmo a oportunidade. É um prazer muito grande estar aqui. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Esse Amém. É o objetivo. Amém. Jéssica, a primeira vez que eu te vi, já tem bastante tempo isso. Verdade. Mas eu lembro que quando a gente olha para você assim hoje, você fala assim, nossa, essa menina nasceu na igreja, ela é assembleiana, nasceu na igreja. Verdade. Essa foi a primeira impressão que eu tive de você. E agora, conhecendo um pouquinho mais da sua história, até para poder contar aqui para as outras pessoas, eu vi que não é bem assim, né? Não. A sua vida foi transformada pelo Senhor. Verdade. Mas como o Senhor mesmo fala na palavra, Ele não prometeu que seria fácil, né? E nem disse que os dias maus não viriam. E você também teve os dias maus, né? Como foi a sua conversão? Como que foi? Olha, na realidade, como você disse, eu não nasci num lar evangélico, né? Não tive esse privilégio, que é um privilégio, né, para quem pode nascer já dentro da casa do Senhor, já nos caminhos do Senhor. Mas eu não nasci, e quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai veio a converter a Jesus. E meu pai converteu de verdade. Pensa no homem de Deus, é meu pai. Glória a Deus. É um homem de Deus mesmo, temente ao Senhor. Então ele converteu de verdade. E mediante a isso, nós mesmo criança, que eu tenho mais uma irmã, já começou a nos encaminhar para a igreja. Então ele começou a me levar com ele, já com 9 anos. Começou a me apresentar a Jesus, né? É uma idade muito, como diz, é pouca idade para a gente começar, para a gente entender realmente, para a gente converter, como você disse, né? Sim. Converter, aquela coisa, o coração, né? Se abrir realmente para o Senhor, entender quem é o Senhor. A grandeza de Deus, né? Então com essa idade é muito difícil. Mas ali nessa idade eu já comecei a conhecer Jesus, a conhecer o ambiente da igreja, né? A aprender o que é cultuar, o que é estar na casa do Senhor. Isso eu comecei a aprender, a saber que Ele é o único Senhor, né, da minha vida. Isso eu comecei a aprender nessa idade. Então, dentro dessa idade, dos 9 até os 15 anos, eu estava na casa do Senhor. Eu sempre me identifiquei muito com a música. Meu pai me conta que quando eu era bem novinha nessa idade, que eu não me lembro muito, que é uma idade, né, difícil pra gente recordar de tudo, ele me fala que na igreja, sempre quando alguém ia louvar, que eu ficava com o meu dedinho.
balançando. Olha. Ele falou que aquilo chamava muita atenção dele. Sempre que alguém ia cantar, sempre que tinha louvor na igreja, eu estava ali com o meu dedinho, como se fosse um maestro. Ele falou que ele não entendia aquilo, nem eu compreendia, né? O Senhor sabia que já era o Senhor evidenciando o que o Senhor tinha na frente para minha vida. Sim. E eu sempre amei muito a música. Era o momento que eu parava a bagunça, a correria, para poder focar. Era a hora do louvor. Sempre fui muito atraída pela canção, pela música, né? Então, eu lembro que depois eu fui para essa igreja onde eu estou hoje, que na realidade foi aí onde eu realmente me alicercei no Senhor, a Igreja Cordeiro de Deus. Aí que eu realmente comecei os meus passos mais firmes com Deus. E eu lembro que lá tinha o conjunto das crianças, eu sempre participava, eu sempre liderava no conjunto, sabe? Porque eu sempre amei cantar, eu já ensaiava para cantar sozinha. Eu lembro que na época não tínhamos hoje, como temos hoje DVD, né, para poder cantar, não tinha, era uma dificuldade, então a gente cantava na voz mesmo, mas eu sempre me empenhava muito para louvar, eu sempre amei o louvor, mas eu ainda não imaginava o ministério que Deus tinha para mim, que Deus tinha aí essa voz para me dar, né, que eu tenho hoje, eu ainda não tinha essa noção. Amém. E Jéssica, quando você foi crescendo dentro da igreja, mas houve um momento que as coisas mudaram, né? Como foi isso? Qual foi esse momento? Adolescência. Adolescência é difícil, né? Adolescência é difícil, né? É muito difícil. Como foi essa... Na realidade, quando eu fiz por volta dos 15 anos, né? Aquela fase de rebeldia, né? Rebeldia, a gente fica rebelde com os pais, rebelde dentro de casa, começa a ser atraído pelas coisas do mundo, né? Que foi o meu caso, eu comecei a ser atraída pelas influências do mundo, né, pelas coisas que o mundo oferecia, é aquela idade que você quer extravasar nas vestes e tudo. Você quer conhecer o que as suas amigas conhecem, isso, o que as suas colegas conhecem, isso, né? E como assim, eu não nasci no lar cristão, mas muito novinha, eu já estava na igreja, então eu não participei quase nada do mundo. Então veio essa curiosidade, essa vontade de querer participar das coisas do mundo. Que é algo normal e ao mesmo tempo é alguma coisa que a gente... Por exemplo, eu que tenho 2 filhas, eu fico preocupada com isso, porque elas já estão na igreja desde pequenininhas. E eu falo, Senhor, me dá sabedoria para direcionar. É verdade. Porque, infelizmente, quando a gente chega nessa idade, muitas vezes, como diz o pai, já não tem mais o controle que gostaria de ter. Verdade. Né? Meu pai sempre me instruiu muito bem na casa do Senhor, nos caminhos de Deus. Nessa minha fase difícil de rebeldia, eu confesso que eu estava muito rebelde. Muito rebelde. Eu lembro que foi até uma fase que teve aquele RBD, parece que aquilo veio com uma influência muito grande sobre mim. Sério, eu fiquei muito rebelde, eu queria imitar, eu queria fazer, e quando eu assustei eu já estava fora da igreja. Já não estava mais nos caminhos do Senhor, já não ia mais para a igreja, não queria ir mais, não queria louvar. E comecei então a ir para o mundo, a praticar as coisas do mundo. Como eu sempre gostei muito da música, eu fui para o mundo e eu comecei a me envolver com a música secular. Dançava axé, dançava forró, dançava demais. Só a graça. Eu comecei a me envolver muito com as coisas do mundo. Graças a Deus, bebida, droga, essas coisas nunca. Porque é aquilo que a Bíblia diz. Ensina ao teu filho o caminho que deve andar. Porque depois ele não vai se desviar. Por mais que eu saí um pouco do foco do caminho, a minha mente, o meu coração estava sempre ligado no que eu aprendi. Então eu sabia até onde eu podia ir. Mesmo fazendo as coisas que não eram agradáveis ao Senhor, eu era limitada a fazer, porque tinha um temor que foi plantado no processo, no momento que eu estava na igreja, que foi me ensinado. Então, eu sempre era limitada naquilo que eu ia fazer, mas eu acabei sim afastando dos caminhos do Senhor, fiquei uns 3 anos fora dos caminhos do Senhor. Dos 3 a 4 anos, dos 15 aos 18 anos. E foi onde eu conheci meu esposo, bênção de Deus na minha vida. Graças a Deus, e eu sei que acredito muito que foi o canal de Deus para me trazer de volta para a casa do Senhor. Porque eu conheci ele, a gente começou a namorar. Ele era evangélico também? Não, também não. E eu ganhei ele para Jesus. Glória a Deus. Porque isso é raro, porque a gente pensa assim, não, que eu vou casar com alguém do mundo, ele vai converter, só que não, a maioria das vezes não acontece. E é tão engraçado falar isso que eu me recordo de algo que, igual ele não servia ao Senhor. E eu também não estava nos caminhos do Senhor. Mas sempre que nós dois nos encontrávamos para namorar, eu lembro que muitas vezes eu pegava a Bíblia e pregava para ele. E não estando nos caminhos do Senhor. Mas como eu disse, o coração tinha a palavra de Deus. Sim. A semente caiu no solo fértil, né? Caiu.
por mais que eu não estava tendo forças, né, vamos dizer, físicas, para conseguir ficar na presença de Deus, mas por dentro, né, a alma, o espírito estava alicerçado na palavra. E eu pregava para ele. E nesse processo, ele se converteu. Glória a Deus. E aí, né, como diz, quando a gente está no mundo, a gente, né, infelizmente a gente vacila muito, eu acabei engravidando, e aí a gente casou. E devido a isso, ele foi até para os caminhos do Senhor primeiro do que eu. Vocês se casaram com quantos anos? Eu casei com 17 anos. Novinha. Você é novinha, né, Jéssica? Hoje você tem quantos anos? 25. Olha. Ai. Graças a Deus. Glória a Deus. É verdade. Mas eu casei com 17 anos, eu estava estudando ainda, estava na escola. Então, a gente vê aí também um pouquinho das consequências, né? Pisar lá fora, há consequência. Sair dos caminhos do Senhor gera consequência. Eu até gostaria de ressaltar isso aqui para quem está em casa, você adolescente, né? Que talvez aí também está vivendo uma fase um pouco rebelde, com vontade de conhecer o mundo, com vontade de pisar lá fora, de viver um pouquinho do que o mundo está oferecendo. Eu, por experiência do que eu já passei, eu te instruo a não ir. É melhor os caminhos do Senhor. É melhor não viver a consequência dos seus atos lá fora. Porque a consequência, ela vem. E veio sobre a minha vida também. Eu não digo que foi uma consequência ruim, mas é uma consequência. Engravidar nova, casar nova, sem uma preparação, né? Porque nós não tivemos, foi tudo numa dificuldade. Mas graças a Deus, Deus tinha os seus planos, né? E mediante a esses planos, tudo foi chegando ao seu devido lugar. E foi com 19 anos que eu voltei para o Senhor. 19 anos eu levantei a minha mão e voltei para Jesus fielmente. E aí você voltou totalmente diferente, com uma bagagem totalmente diferente, porque você saiu da presença do Senhor uma menina e voltou uma mulher, mãe de família, com uma casa para cuidar, com muitas responsabilidades, com uma vida totalmente diferente, né? E como que foi essa volta, Jéssica? Porque eu nunca me desviei. Mas também eu acho que eu não converti quando eu achei, não, sabe? Eu acho que eu converti bem depois. Então, eu acho que essa volta não deve ser fácil, né? Não deve ser algo assim, sem dor, infelizmente. Não que tenha que ter a dor, mas a dor é mais nossa do que do Senhor mesmo, porque Ele já te perdoou, Ele te aceita do jeito que você está, né? Isso. Mas a dor é nossa, é a gente que busca essa dor, né? É verdade. É verdade. É igual como eu disse, né? Vem as consequências dos atos, né? E quando você sai dos caminhos do Senhor, igual a gente sabe que é a gente que afasta dele, né? Não é ele que afasta de nós. O Senhor nunca afasta de nós. Sempre é nós que nos afastamos dele. E quando nós nos afastamos, é como você disse, vem a dor, vem o sofrimento, porque o homem só pode ser feliz, só pode ter alegria, paz com o Senhor. Sem o Senhor é impossível. É impossível. Então, quando eu voltei para o Senhor, houve também ali um processo. Houve um processo. Porque não é só, né, voltei hoje e amanhã estou cheio do Espírito Santo, tá, não. A gente demora, não sei, você se converteu lá aos 20 anos, 30 anos, a gente demora 30 anos avacalhando o negócio, depois quer que Deus conserta tudo em um dia, né? Verdade. Eu acredito que eu me converti mesmo com 20 anos. Glória a Deus. Porque eu falo, estar na igreja, participar dos cultos, ir à casa do Senhor não é sinal de conversão. Não mesmo. Não é. Não. O se converter é quando você entende que você não pode viver sem Ele. Quando você entende isso, quando você é consciente disso, que não tem como viver sem o Senhor, que não dá para ficar longe dEle, que não dá para pensar em outra coisa a não ser nele, que não dá para viver outra coisa que não seja os planos dEle, isso para mim é conversão. E aí, quando você entendeu que não dava para ser sem Ele, que não dava para continuar sem Ele, foi aí que a sua vida começou a mudar? Foi aí que Ele te deu o seu ministério? Foi aí que o Senhor começou a estabelecer na minha vida o querer dEle. Glória a Deus. Né? Aquilo que eu disse que lá atrás Ele começava a evidenciar, né, com alguns sinais, agora o Senhor começou a concretizar na minha vida. Aí essa voz que hoje eu tenho, eu não tinha, aí ela veio, o Senhor foi acrescentando aos pouquinhos, porque Deus trabalha assim, devagar. Aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Nossa, Senhor, então ainda tem esperança. Amém. Jéssica, a gente vai fazer um pequeno intervalo, é bem rapidinho, e a gente volta para contar como que Deus transformou essa voz, como que Deus colocou o ministério que a Jéssica tem hoje na vida dela. É rapidinho.